Eu sonhava depois, você acredita? Eu cheguei a sonhar com as bocarras dos jacarés, que eu ficava o dia todo ali na água, né, para produzir uma narrativa visual, você sabe, né? Você tem que acompanhar ali a vida do animal, como é. Como um fotógrafo trabalhando com gente, como eu também faço, você está ali seguindo as pessoas em todos os momentos, entendendo, aprendendo, fotografando, tudo, e que não é diferente com os animais. Então eu passava ali o dia todo realmente dentro, ao lado desses grupos de animais e com aquelas bocarras ali em volta, né? Eu chegava a sonhar depois à noite com aquelas cenas, né? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria desejar um feliz 2022 a você que nos ouve e prestigia toda segunda-feira o Maré Sonora. E a gente começa o ano muito bem, recebendo um convidado que reúne simplesmente todos os temas aqui do Maré Sonora: navegação, ciência, conservação e fotografia. Ele é brasileiro, vive em Ilhabela e costuma ter como escritório lugares incríveis como Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Pantanal, Coreia do Sul e tantos outros. Foi por conta da sua ligação com o mar que começou a fotografar, aos 14 anos. Em suas fotos, o Luciano Candizani investiga a relação do ser humano com a natureza, especialmente com o mar. Capitão do monocasco Ivaoa, é referência internacional na fotografia e já recebeu diversos prêmios, dentre eles o prestigiado Wildlife Photographer of the Year, do Museu de História Natural de Londres, em 2012. É um grande prazer receber o Luciano Candizani aqui no podcast. Seja super bem-vindo, Luciano. Prazer é meu, Marina. Muito obrigado pelo convite. Você começou na fotografia de forma profissional por conta de uma viagem, né? Quer dizer, depois de uma viagem que você fez, ainda estudante na USP, até a Antártica. Como é que foi essa história? Isso foi no verão antártico entre 95 e 96, é isso mesmo? Pois é, Marina. Essa foi exatamente a minha grande oportunidade de iniciar nisso que eu faço hoje, né? Contar histórias com imagens, produzir narrativas visuais. E essa viagem para a Antártica, esse convite para integrar uma equipe de pesquisa e mergulho, aconteceu, na verdade, por causa do meu trabalho no Instituto Oceanográfico. Eu entrei no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo como estagiário logo no primeiro mês da faculdade de Biologia na USP. Na época, não existia uma graduação em oceanografia, mas era o que eu queria fazer. Então, eu entrei na biologia, mas logo fui, como eu disse, lá para o IO e pedi um estágio voluntário. E cheguei no Instituto já como um mergulhador experiente nessa época, com 19 anos para 20 anos. Já mergulhava há muito tempo e já sabia fotografar embaixo d'água. Né? Lá com meus 14 anos de idade, eu consegui uma câmera anfíbia e comecei a fazer e aprender sozinho como fotografar embaixo d'água, naquele momento para compartilhar aquelas descobertas, né, aquele ambiente sensacional que atraía tanto a minha atenção e que estava ali no quintal, e era o meu... tinha um entusiasmo enorme por aquilo, queria registrar, compartilhar, me inspirava muito, na época, nos documentários e nas viagens do Jacques Cousteau. Então, eu queria fazer algo do tipo. Comecei lá com 14 anos, com essa câmera anfíbia, aprendendo sozinho. E quando eu cheguei, então, lá no Instituto Oceanográfico, como estagiário, eu sabia já fotografar, pelo menos tecnicamente, dominava a fotografia subaquática e já era um mergulhador experiente. E foi no momento em que os laboratórios do Instituto, os diversos projetos, precisavam de imagens subaquáticas e pouca gente fazia na época. Né? Então eu cheguei ali e comecei a fazer esse tipo de trabalho para o laboratório onde eu trabalhava, e logo os outros laboratórios, os outros grupos de pesquisa do Instituto começaram
a me chamar, a me convidar para participar das viagens, e como mergulhador e como fotógrafo, para filmar, fotografar, mergulhar, regular equipamentos no fundo, resgatar equipamentos perdidos, fotografar equipamentos de coleta, né? Tudo que precisava ser feito embaixo. Chama lá o mergulhador, o garoto da fotografia do mergulho. E foi assim que eu fui montando lá, junto com os colegas no Instituto, grupos, né, de mergulho científico. Eu tinha depois também meus próprios projetos de iniciação científica com mergulho, e onde eu também utilizava fotografia, e foi nesse contexto que surgiu essa oportunidade que você mencionou, do trabalho na Antártica. Quer dizer, um dos grupos de pesquisa do Instituto voltado para a pesquisa polar me chamou e me fez o convite, até foi um convite assim de surpresa, né? Falou: a gente quer te convidar para ir para a Antártica, e o trabalho vai ser exatamente isso que você faz aqui, né? Documentar a vida submarina, só que embaixo do gelo, né? Esse grupo de pesquisa se dedicava ao estudo desses recifes polares, né? Esses locais, né, na Antártica, onde a vida de invertebrados, de corais, consegue se desenvolver livre da ação do gelo. São raros locais, né? Porque nas áreas rasas na Antártica, o fundo está muito sujeito à ação do gelo, dos icebergs, então você não tem esse desenvolvimento da fauna de fundo, né, a fauna bentônica, como se chama aí tecnicamente, e esse grupo estava interessado exatamente nesses locais livres da ação do gelo, com um grande desenvolvimento desse tipo de fauna. E foi com esse objetivo que eu fiz a minha primeira viagem para a Antártica. Como mergulhador, aí eu reuni uma série de atribuições. Eu cuidava de todo o equipamento de mergulho, fazia os mergulhos, pilotava o barco de mergulho, quer dizer, fazia de tudo, né? E, inclusive, a fotografia e o vídeo, que nesse momento era uma abordagem muito técnica, muito científica, realmente, de registrar da melhor forma possível aquilo que estava diante da lente, né? Então, eu comecei assim, acabei ficando 3 meses nessa primeira expedição. No ano seguinte fiquei mais 3 meses. Então eu até tive uma pergunta uma vez inusitada, né, num festival de fotografia, e o entrevistador me perguntou: mas da onde você veio, né? Como é que surgiu? Ele queria dizer como é que tinha sido minha origem profissional, e eu disse: eu vim do gelo, né? E depois expliquei tudo isso que eu acabei de dizer, e que realmente foi a grande oportunidade, porque naquele momento, né, pouco tinha sido documentado sobre a vida submarina embaixo da superfície congelada do mar. O material que eu fiz lá realmente abriu as portas assim para as primeiras publicações importantes e me permitiu ingressar nessa carreira de contador de histórias, de documentários, de narrativas visuais que eu venho seguindo até hoje, né? Como é que era a profundidade lá, a temperatura? Como é que era fotografar naquelas condições completamente inóspitas, Luciano? Olha, um trabalho muito difícil. Hoje eu olho para trás e falo: puxa vida, não sei se eu faria novamente, porque era muito, assim, fisicamente extenuante, né? O frio extremo, as condições extremas de tempo, né, e a instabilidade torna a atividade lá de mergulho na Antártica extremamente delicada, né, no sentido de não permitir, não te dar margem a erros, né? Você sair para os pontos de mergulho sem prestar atenção no tempo, ou sem ter um acompanhamento de uma estação meteorológica que possa te alertar para mudanças súbitas no tempo, no vento, etc., é um fator que sempre coloca assim, uma pressão muito grande na atividade. E depois, as características do ambiente, quer dizer, especialmente a temperatura da água, né, que está aí, sempre girava em torno de -1, -2 graus. A água salgada, com a salinidade, você tem o ponto de congelamento abaixo de 0, né? Então a gente trabalhava, aí você imagina, fazia
de 1 a 3 mergulhos por dia nessa temperatura. Claro, utilizando uma roupa seca, não pode ser diferente, que mantém o corpo relativamente isolado, né, da água. Porém, mesmo com esse isolamento todo, né, com todo o equipamento, etc., a gente usava luvas estanques, né, tudo é estanque, máscara full face, que cobre o rosto inteiro, então não tinha nenhuma parte da pele exposta à temperatura, essa temperatura baixíssima. Porém, as mãos e os pés, né, com uma superfície de contato maior, né, em função dos dedos, né, você tem uma perda de calor mais rápida. Então, era sempre, para mim, um sofrimento a dor nas mãos, né, nos pés, mas especialmente nas mãos. Começava, assim, depois de uns 15, 20 minutos de mergulho, a mão estava sequinha, mas muito, muito, muito gelada e começava a doer, né, e a sensibilidade também é diminuindo demais. Então, você imagina ter que mexer nos botões da câmera, né, com 2 luvas, luva estanque, e com a mão dura de frio, era uma coisa assim insana, né, muito difícil mesmo, né, ia perdendo a sensibilidade. E aí chegava, os mergulhos duravam em torno de 40 minutos, até às vezes até 1 hora, mas chegava assim no finalzinho já, e essa dor na mão ela começava a diminuir. Esse era o momento do alerta, porque quando a dor realmente começa a diminuir, era um ponto já de iniciar um processo aí de congelamento, né, da circulação realmente parando ali de fluir, né, para as extremidades. A gente prestava muita atenção nesse ponto, né, e isso acontecia aí pelos 30, 40 minutos de mergulho. E aí voltava para a superfície e tudo, aquecia lentamente as mãos e os pés. Eu lembro que eu costumava, quando a dor estava muito intensa e tudo, quando eu chegava na superfície, eu costumava ligar o motor. A gente tinha um barco com 2 motores de popa de 50 HPs cada um, e eu ligava os motores e colocava a mão com as luvas ainda na água de refrigeração do motor, que sai quentinha ali. Era a única água quente e tal que dava para ir esquentando um pouco, porque realmente era muito, muito difícil, né, porque trabalhava demais ali de uma forma intensa e sentia muito esses efeitos do frio. Mas o que eu consegui aprender, explorar e observar, né, daquele ambiente completamente desconhecido na época, valeu realmente esse esforço. Você me perguntou da profundidade. A profundidade máxima que a gente fez ali de exploração foram 45 metros. Né? Foram 45 metros. E foi num desses mergulhos um pouco mais fundos que eu vivi o problema, assim, o momento mais tenso, realmente, desse trabalho, né, de todas as expedições polares, que foi um congelamento, né, do regulador a 40 metros de profundidade. Né? Nossa! Os equipamentos de mergulho autônomo para águas geladas, eles têm sistemas anticongelantes, tanto no primeiro estágio, né? Normalmente no primeiro estágio. E tem um segundo estágio, aquele que vai na boca, né? Também preparado ali para evitar o congelamento. O que acontece é que quando a gente expira, né, você tem uma queda de pressão ali no segundo estágio, nesse estágio que está na boca, e junto com essa queda de pressão, é uma queda de temperatura grande. E nesse momento podem se formar uns cristais de gelo no mecanismo do segundo estágio, né? Ele como eu disse, ele é meio preparado para que isso não aconteça, mas o fato é que nesse mergulho lá, 40 metros de profundidade, eu tive esse congelamento no segundo estágio, e ele acontece menos mal, né, ele acontece em free flow, quer dizer, ele acontece no estágio aberto, então o ar fica saindo, só que o ar não para de sair. E foi tenso, como eu disse, porque um mergulho a 40 metros, a gente já estava há um certo tempo, e precisava fazer uma descompressão, né, e aí, isso que foi tenso, porque eu não pude subir de uma maneira
lenta como era necessário, em função do ar que estava saindo, indo embora e esgotando o cilindro, né? Então eu e meu companheiro subimos, né? E subimos juntos. A gente não conseguia ele não conseguia me dar o ar dele porque a gente usava máscaras full face, que é tipo um escafandro e tal. Então, o nosso procedimento aí de segurança foi ele subir no barco rapidamente e pegar um outro equipamento e levar a 3 metros onde eu estava, até que eu pudesse fazer a descompressão necessária. Felizmente deu tudo certo. Mas foi uma operação. A gente tinha muito treinamento, assim, né? Sabíamos exatamente todas as dificuldades, limitações e riscos da atividade que a gente estava fazendo, então tinha sempre um plano ali de contingência né, para eventualidades. E aí acabou que funcionou tudo certinho e deu certo, mas foi um momento mais tenso, assim, dessa jornada aí pelo fundo do mar na Antártica. E como é que era, Luciano, em relação à presença de foca-leopardo, por exemplo, né, que tem lá naquela área? Você mergulhava perto delas, não tinha esse perigo também, teoricamente? Isso é uma pergunta interessante, Marina, porque no momento em que eu mergulhei na Antártica, a foca-leopardo ainda era vista como um grande risco, né, em função das experiências anteriores que ocorreram em outras expedições, os relatos de outros exploradores que tinham sido atacados, né, tem o famoso relato, né, da expedição do Shackleton, onde eles já tinham, já como náufragos, né, andando sobre o gelo, foram perseguidos por uma foca-leopardo por baixo do gelo, que teria saído e tentado um ataque. A gente já conhecia também outros pesquisadores que tinham tido problemas com agressividade de foca-leopardo e tudo, né? Então, a gente realmente tinha essa preocupação, e a nossa área de trabalho na Baía do Almirantado é uma área que tem, né, que é frequentada por esses animais que são magníficos, né, um mamífero marinho impressionante mesmo. A gente não chegou a ver nenhuma foca-leopardo embaixo d'água, mas nos nossos procedimentos de segurança, na época, tinha sempre alguém prestando atenção nos gelos flutuantes em volta para a presença desse animal. Eu lembro que o meu companheiro de mergulho lá, o Franz, né, meu grande amigo, ele, neozelandês, né, ou melhor, um americano, mas que desenvolveu a carreira toda mergulhando nos fiordes da Nova Zelândia, ele dizia, o pessoal tem medo de tubarão, né, mas os mamíferos, né, a foca-leopardo, ela é muito mais, ele dizia, né, você percebe a variação de comportamentos, né, a coisa do mamífero com o cérebro, né, desenvolvido e que fica rodando, te olhando, perseguindo. E ele falou, e tem mais, né, o tubarão não sai da água, a foca-leopardo sai da água. E depois a gente teve um evento desse em que a foca-leopardo saiu mesmo atrás do Franz, sem intenção de atacar nada, mas foi uma cena engraçada, né? Então a gente tinha essa preocupação, mas não tivemos absolutamente nenhum problema. Eu depois tive a oportunidade na Patagônia de mergulhar muitas vezes com leões marinhos também. Nunca tive não posso relatar nenhum momento de uma situação perigosa ou de agressividade desses animais embaixo d'água. É claro que são predadores em potencial e estão no papel deles, né? Não tem nada de errado também se ele atacasse ou investisse contra alguém ali na área dele, no território dele. Normalmente a gente olha isso como puxa, o animal atacou, que maldade, né? Mas isso é uma maneira torta, né? No mínimo torta, de olhar os mecanismos da natureza e tudo. É claro que a gente tem que, e como eu trabalho, né, com biodiversidade, estou sempre também, ou com frequência, numa proximidade assim grande com predadores como a foca-leopardo, como
o jacaré, o leão marinho e tal, eu acho que eu tenho a responsabilidade também de fazer a coisa da maneira mais segura e mais correta possível, para minha própria segurança e para a segurança da espécie, né? Porque a biodiversidade, as espécies em geral já sofrem tanto as agressões, né, que a gente fazer um movimento aí imprudente e causar condição para um acidente, etc., acaba contribuindo, piorando, né, a reputação, né, digamos assim, entre aspas, desse animal, e aí dificulta ainda mais os processos de conservação, de conscientização, etc. Então, acho que essa atividade realmente de documentar a fauna, ela requer da gente essa responsabilidade, sabe? Fazer a coisa com muito pouco de aventura e muito de preparação, de entender o comportamento, de respeitar, né? Para evitar essas situações de acidentes em potencial, né? Então, com a foca leopardo foi assim, mas só para completar o que você me perguntou, depois, nos anos seguintes, a atividade de mergulho na Antártica, né, acabou se intensificando bastante, e até o momento em que o meu amigo Paul Nicklin, né, fez uma história sensacional, mergulhando a poucos metros de grupos de foca leopardo, né, e de certa forma desmistificou essa agressividade, né, desse animal, né, uma história publicada na National Geographic, não vou lembrar bem o ano, mas aí mostrou realmente que não é esse predador imprevisível e perigosíssimo que a gente imaginava, né, pelos relatos anteriores. Era tudo muito novo, né, nessa exploração subaquática na Antártica. Então, nesse momento, com a história do Paul, e hoje, né, depois do Paul, vários outros documentaristas fizeram trabalhos com muita proximidade com esses animais embaixo d'água, sem nenhum problema. Infelizmente, teve um problema, até um acidente fatal, com uma pesquisadora britânica, com a foca leopardo, mas, de uma forma geral, é aquilo que eu falei, né, fazendo da maneira correta, com muito cuidado, a gente, né, hoje consegue se aproximar desses animais, sem problema. E é muito interessante porque o rostinho dela, né, parece que está sorrindo de boca fechada, né, assim, tem um risquinho, é muito carismático, né, assim, a feição dela. É verdade. São sensacionais os mamíferos marinhos, eles são todos, em todas as espécies, né, quando você começa a observar do ponto de vista de adaptação, de evolução, né, como aquela criatura foi moldada por forças invisíveis, né, a se tornar aquele organismo ali integrado, perfeito àquele ambiente, e até olhando do nosso ponto de vista, né, como uma espécie que perdeu isso, né, nós nos desvinculamos da seleção natural, seguimos um caminho, digamos, artificial, perdemos totalmente nossa conexão com o meio, então acho muito bonito, né, muito interessante observar as demais espécies ali totalmente conectadas com o ambiente. Até, na verdade, isso eu acho que hoje, olhando o meu trabalho, é uma das minhas maiores fontes de motivação e inspiração, essa ligação espécie-ambiente, sabe? Algo que é invisível, mas é extremamente poderoso. E é exatamente quando se quebra isso, nessa ligação espécie-ambiente, é onde os problemas ambientais, né, de degradação, começam, né? Um sinal da degradação, eu acredito. E você sabe que eu tinha planejado fazer uma pergunta para você mais para frente, mas eu vou ter que antecipá-la, porque você já comentou, você estava falando um pouquinho sobre fotografar perto de jacaré, né, nessa aproximação com animais que são não necessariamente muito dóceis, né? E eu tinha deixado para o final, mas eu vou puxar essa pergunta para agora. Então, você fez um trabalho de 10 anos documentando o Pantanal, que resultou, num livro recentemente lançado pela editora Vento Leste, Terra d'Água, Pantanal, um livro, eu não vi ainda ao vivo, digamos assim, né? Eu vi as apresentações, que é muito, muito lindo, queria te dar os parabéns
à distância por esse trabalho. E me chamou super atenção, Luciano, essa proximidade, esses registros que você fez embaixo d'água, pertinho de jacaré, enfim, pertinho de animais que são muito impressionantes. Como é que era essa relação? Como é que era essa atividade de você chegar tão perto? Você tinha medo? Você passou por um susto? Como é que era isso para você? Ah, legal. A gente falando aqui, né, de foca leopardo, né, de proximidade com predadores, e é natural que venha realmente essa pergunta sobre os jacarés, né, que são imagens aí marcantes do meu trabalho também, e eu vou te falar que realmente foram 10 anos de trabalho no Pantanal, dedicados a trazer uma imagem das águas, né, nesse ambiente. É a maior planície inundável do planeta. E eu vejo o Pantanal como uma espécie de mar interior, né? O que me chama a atenção nesse ecossistema é exatamente a pujança das águas, né? E a dinâmica também, né? Você tem a variação do nível das águas durante o ano, é tudo muito... A vida, assim, talvez poucos lugares traduzam ou mostrem tão claramente a ligação da água com a vida, né? Então, e isso começou para mim, o trabalho ele tem, como você disse, né, é um trabalho que foi feito ao longo de 10 anos, mas esse interesse pelo Pantanal, né, por esse mar de água doce, começou lá na adolescência, né, quando eu tinha 15 anos de idade, já, como eu expliquei no começo, né, já mergulhava e já estava começando a fazer a fotografia subaquática ali, foi onde surgiu a primeira chance de viajar ao Pantanal com meu pai me levou e eu pensei, poxa, eu vou para o Pantanal, essa maior planície de inundação do mundo e tudo, claro, eu coloquei na mala uma máscara de mergulho, né? Falei, vou mergulhar, né? Até naquela época, as pessoas olhavam para mim com aquela máscara na mão, mas para que isso, né? Onde você vai, né, com essa máscara? Eu não sabia muito bem o que dizer, mas eu tinha uma curiosidade para colocar a cara lá embaixo daqueles rios, daqueles lagos e ver aquele ambiente. É claro que naquele momento eu fui para a região do Rio Cuiabá, que tem águas muito turvas, naturalmente muito turvas, como é a maior parte dos corpos de água doce, né? Então eu acabei não vendo nada, mas fiquei com aquela sensação, aquele entusiasmo por conhecer o fundo daquelas águas, assim, ainda mais forte, né? E aí a oportunidade para fazer isso surgiu muito tempo depois, em 2010, né, quando eu já era um profissional da fotografia e já trabalhava para a revista National Geographic. E fui ao Pantanal com a missão de fazer uma pequena reportagem sobre a relação dos pantaneiros com as arraias de água doce, né? Porque é um animal, exato, tem essa relação, porque é um animal que, como você sabe, tem um ferrão venenoso na base ali onde inicia aquela cauda, né, da arraia, tem um ferrão venenoso, o animal fica camuflado em águas rasas, e por onde os pantaneiros normalmente andam, né, na época da inundação, e os acidentes são relativamente comuns, né, de pisar, né, nas arraias. Então eu fui com essa missão de fazer uma imagem que pudesse traduzir um pouco essa história, né. E aí foi durante os trabalhos para procurar esse local, né, de águas claras, com arraias e tal, para produzir essa imagem, que eu me deparei com um jacaré embaixo d'água, sem querer, pela primeira vez. E aí, já respondendo parte da sua pergunta, a primeira reação foi de absoluto medo, né? Muito medo, porque eu estava ali abaixado, prestando atenção nas arraias, né, que ficam no fundo, feita uma bolacha, assim, enterradas no sedimento, e percebi alguma coisa maior, né? A água era clara, mas quando a gente fala em água clara no Pantanal, não estou falando de uma água do Caribe, né? Ou do Pacífico Sul, né? Com 20, 30 metros de visibilidade. Estou falando de uma água com 3 metros de visibilidade. Então,
eu senti aquela coisa, aquela proximidade de algo maior. Quando eu levantei a cabeça, assim, o jacaré estava a 2 metros na minha frente, com aquela boca aberta, numa posição inusitada que eu não imaginava. Ele estava de pé, né? A água tinha uma profundidade aí de mais ou menos 2 metros, né? Só. Ele estava de pé, com a cauda no fundo apoiada e os olhinhos para fora d'água, né? Feito um dinossauro mesmo, e a boca para baixo, né? Aquele monte de dente. Então, aquela imagem, a primeira reação foi do coração disparou, né? E eu parei, congelei, né? Congelei e fui me afastando lentamente, mas aí eu percebi que o animal não reagia, né? Quer dizer, ele nem estava interessado na minha presença e nem se assustava com a minha presença, né? Quer dizer, o que seria assim mais esperado nesse encontro seria o jacaré sair em disparada, que é o que normalmente acontece quando tem um encontro assim com animais, por predadores ou qualquer espécie ali no seu ambiente. Normalmente a espécie evita, né? O animal evita um contato e foge, mas ele não fugia e também não se interessava e não demonstrava agressividade nenhuma, simplesmente ficou ali parado como se estivesse empalhado em um museu de história natural. E aí aí eu comecei o medo foi controlando ali e tal, o bicho, eu falei, vou experimentar uma fotografia. Fiz uma, vou chegar um pouquinho mais perto. Fiz outra, fui chegando, ele não se mexia, nada acontecia, e eu fui fazendo fotos, fui fazendo e tal, até que eu cheguei numa distância assim, que era, digamos, a distância ideal para uma fotografia impactante, para trazer toda a força daquela cena e tal, né? E falei, puxa, interessante, né? Cheguei aqui do lado, fiz essa imagem, né? E se fosse possível trabalhar a essa distância dessa espécie, né? Pensei ali já naquele momento, né? Falei, se isso fosse possível, eu conseguiria fazer uma história, né? Conseguiria contar a história dessa espécie como nunca foi contada. É um animal provavelmente mais comum do Brasil, mais fotografado. Todo mundo que vai ao Pantanal já fotografou um jacaré e tudo, mas sempre aquela imagem do animal no seco, ou dos olhinhos fora d'água, enfim. E o que eu tive a chance de ver naquela cena é que existia todo um universo ali subaquático impressionante na vida daquele animal que era desconhecido. E aí, bom, para resumir a história, depois finalizei as minhas fotografias da raia e nos dias seguintes comecei a experimentar, me aproximar de outros jacarés, né, que aí eu via fora d'água e mergulhava, e chegava como eu fiz com aquele. E aí, para minha surpresa e alegria, aconteceu a mesma coisa, quer dizer, eles não respondiam à minha presença. E aí eu comecei a notar, e aí conversando com os pantaneiros e tudo, comecei a perceber que esse comportamento ele era típico daquele momento do ano, que era o momento da vazante, quer dizer, aquele aguaceiro todo que inundava os campos na época da cheia estava voltando para os rios, lentamente escorrendo de volta para os rios. A chuva tinha parado e junto com esse fluxo de retorno, muitos e muitos cardumes de peixe voltavam também. Ou seja, era um banquete para uma espécie que é um predador oportunista, né, que fica esperando a comida passar pela boca, que era o que aqueles jacarés estavam realmente fazendo ali. Então, o que explicava aquele comportamento que eu observei, de poder aproximar e tudo, era exatamente esse fato. Quer dizer, o animal estava ali preocupado em capturar, né, a maior quantidade de peixes possível, né, gastando quase nenhuma energia, com a boca aberta, esperando os peixes passarem ali na situação de serem engolidos, né? Então eu, com base nisso, depois conversando com outros especialistas, montei um plano todo para aproveitar esse comportamento e produzir uma história sobre, digamos assim, a vida secreta dos jacarés. Fiz esse trabalho e essa história acabou sendo o meu primeiro trabalho publicado na edição principal da revista National Geographic, né, na edição americana, que é a principal, a revista centenária, original, e com essa história dos jacarés, eu ingressei lá entre os colaboradores
da edição principal da National Geographic. É interessante porque, como eu disse, um tema absolutamente comum, uma espécie, não existia novidade nenhuma. A novidade foi o recorte, né, o ângulo inovador que eu pude fazer. E aí, respondendo a tua questão sobre a proximidade, né, desses animais, é claro que eu nunca deixei de ter medo, porque não é uma coisa natural estar numa água turva, no meio do Pantanal, com muitas bocas assim ao redor, né, porque eles ficam ali parados em grupos, né, então eu passava muitas horas embaixo da água. Então era sempre, não era natural estar ali, sempre tinha uma atenção, um medo, um respeito a qualquer sinal de um indivíduo um pouco mais agitado, um pouco mais agressivo. A gente saía da água, abandonava a missão, ia para outro lugar. Eu tinha sempre especialistas ali comigo, gente que conhece muito bem o comportamento, então sempre com esses cuidados, mas a sensação, medo, respeito sempre ali, sempre presente, né? E aí eu consegui, aí depois de muitas horas ali dentro da água, no Pantanal, eu consegui trazer uma história muito interessante, assim, sobre a vida desse animal e principalmente, assim, a ligação, né, do jacaré com a água. Talvez seja o bicho, né, a espécie que melhor traduza a ligação da vida, né, na grande planície inundável com o ritmo da água, né? Ele está sempre se movimentando e agindo de acordo com a quantidade de água disponível. Então, na seca, ele faz migrações para achar os últimos lagos que ainda tem peixes, onde ele fica aguardando as primeiras chuvas para começar o processo reprodutivo. Então, tudo na vida desse animal está ligado a esse ritmo das águas, né? Então, a minha história ela vai muito nessa linha. Eu vou colocar o link para o seu site, Luciano, para o pessoal que quiser ver também um pouco das suas fotos, que eu acho que é na parte sobre o blog que você narra um pouquinho dessa experiência, dá para ver essa fotografia do jacaré quase que uma perspectiva vertical, assim, é sensacional, é muito legal mesmo. Vou colocar na descrição do episódio para o pessoal que ficou curioso para vislumbrar o seu material um pouquinho, né? E também o link para editora Vento Leste, para o pessoal também conhecer o seu último livro, né, que você lançou. E você sabe que quando eu morei em Manaus, Luciano, o pessoal falava de brincadeira, era uma piada interna, que eu lembrei para te falar isso, que se você algum dia estiver no Rio, né, e ver um jacaré, mergulha, né? Por que você vai mergulhar? Porque você já viu o jacaré com boca aberta embaixo d'água, né? Rolava essa piadinha, assim, né? E, tipo, V1 mergulha porque eles não abrem a boca embaixo d'água. Então, na real, isso não é verdade, né? Ah, não, não é mesmo. Posso garantir. Eu sonhava depois, você acredita? Eu cheguei a sonhar com as bocarras dos jacarés, que eu ficava o dia todo ali na água, né, para produzir uma narrativa visual, você sabe, né? Você tem que acompanhar ali a vida do animal, como um fotógrafo trabalhando com gente, como eu também faço, você está ali seguindo as pessoas em todos os momentos, entendendo, aprendendo, fotografando, tudo, e que não é diferente com os animais. Então eu passava ali o dia todo realmente ao lado desses grupos de animais e com aquelas bocarras ali em volta, né? Eu chegava a sonhar depois à noite com aquelas cenas, né? E agora, importante uma coisa que se diga também, além do comportamento que eu descrevi, o jacaré do Pantanal, ele é um réptil que não tem uma natureza agressiva, né? Naturalmente agressiva. Outras espécies de jacarés, né? O jacaré do Papo Amarelo, por exemplo, ou o jacaré-açu da Amazônia, são espécies já naturalmente mais agressivas, onde provavelmente não teria sido possível trabalhar na distância que eu trabalhei com os jacarés do Pantanal, né? Então é importante que se diga.
ou tenha uma outra forma de aproximação, ou um outro momento, como, por exemplo, os crocodilos na África, né? Por exemplo, no delta do Okavango, em determinadas áreas, na época do inverno, né, com águas mais frias, os animais têm um metabolismo bem abaixado e praticamente não se mexem no fundo. Então, é um momento em que se aprendeu ser possível uma aproximação desses animais, que são extremamente predadores, extremamente ativos e agressivos, né? Então, tem todo, como eu disse, né, pouco de aventura. Com esses programas hoje, onde tem esse contato físico com os bichos, né, essa necessidade de pegar, fica parecendo que muito mais é a aventura, né, tudo, mas não, eu acho que no meu caso é muito pouco de aventura, e para mim a beleza, como eu disse, a observação ali está como uma testemunha ocular dessa ligação da espécie com o ambiente, que é absolutamente sensacional. Quando eu chego a tocar ou quebrar essa distância que me separa dessa cena ou do animal, tudo que está ali diante de mim, eu acho que perde esse encanto, ele é quebrado. Então, o que eu quero mesmo é estar ali incógnito, ou apenas observando e fazendo a minha interpretação em imagens. Eu não tenho necessidade nenhuma de tocar e nem de me aventurar, nem de nada. Eu quero... meu objetivo é simplesmente fazer a aproximação para que a imagem possa transmitir com mais precisão, né, a minha interpretação diante daquele momento, né? Então é mais por aí. Ah, muito legal. E também tem aspecto que a sua formação acadêmica, né, te permite uma série de conhecimentos que te preparam para essa interação, né, Luciano, na sua forma de trabalhar, que fazem toda a diferença para que corra tudo bem, né, sem essa questão de aventura, mas com consciência também para os dois lados, né, para o animal e para que você está registrando e para você mesmo, né? Exatamente como você disse, eu tenho esse pezinho na ciência, né? Realmente é muito curioso. Eu comecei ali realmente trabalhando com pesquisa e utilizando a fotografia como uma ferramenta de pesquisa, né? E o que mais tarde acabou se distanciando um pouco. Eu nunca perdi assim a minha ligação com a ciência, né? Mas a minha fotografia ela se distanciou um pouco da fotografia que eu fazia no início, dos vídeos que eu fazia no início, no sentido de migrarem para uma abordagem mais, digamos, interpretativa. Quer dizer, eu comecei a perceber que não era registrar de uma maneira perfeita, tecnicamente, o que estava diante da minha objetiva, como muito o que eu fazia na Antártica, né, nesse primeiro grande trabalho. Então eu comecei a perceber que buscando um outro ângulo, ou uma outra luz, ou tentando entender como eu podia passar para a imagem, ou produzir uma imagem que refletisse a minha resposta emocional muito mais do que o que estava diante da lente, eu, no final das contas, acabava passando a própria realidade, né, de uma maneira muito mais forte. Quer dizer, às vezes o registro, ou muitas vezes o trabalho de interpretação, né, ele traz com os elementos que a gente quer destacar da realidade com muito mais força, né? É como um escritor fazendo literatura, digamos assim, né? Então eu fui, né, para essa busca mais interpretativa, mas claro, sempre com esse pé na ciência, né? Isso foi um caminho que eu não sabia que ia fazer esse caminho. Hoje eu olho para trás e ele é muito claro para mim, mas aconteceu naturalmente. Então, das minhas primeiras narrativas visuais lá embaixo do gelo da Antártica até os trabalhos mais recentes, eu realmente fiz essa transição, né, em busca muito mais de uma interpretação do que de um registro só do que está diante da lente. Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo.
Obrigada por ouvir mais um episódio aqui no Maré Sonora. E se você quiser nos apoiar, faça uma contribuição por meio do nosso Pix, que é o seguinte: podcastmarésonora@gmail.com. E se você por acaso mora fora do Brasil, também é possível participar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Você pode encomendar o seu de qualquer lugar do Brasil através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com a continuação desta série. Até lá, um ótimo ano novo e, como sempre, bons ventos!